Boa noite, Alice. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos lá, então, pessoal. Vamos começando. Podemos dizer assim que é a última parte, tá, da nossa disciplina. Por que a última parte, pessoal? Porque nós temos que ver dimensionamento de eletrodutos, que nós vamos ver hoje, e nós temos que ver dispositivo de proteção, que a gente vai ver amanhã. Então, esses dois conteúdos fecham os nossos trabalhos. Tá? O que falta, então, né? Atualizando você sobre o nosso cronograma. Hoje é quarta-feira, a gente vê dimensionamento de eletroduto. Na quinta, a gente vê dispositivo de proteção. Na sexta, nós temos aquela nossa aulinha que é avaliada, de prática, para vocês tirarem dúvidas e fazerem a questão das tabelas, para ver o que tem que apresentar, aquelas dúvidas finais, né? E semana que vem, na segunda-feira, nós temos a apresentação, tá? Aí nós temos a nossa apresentação desse que eu chamo de checkpoint 3, tá? E nós ainda vamos ter a aula de terça, onde eu vou dizer para vocês, posso até adiantar, tá? Antes, se vocês quiserem, mas a ideia é que na quarta-feira tenha uma, vamos dizer assim, na verdade, não é como se fosse uma apresentação final, tá? Mas mais uma conversa, eu vou explicar melhor depois, onde a gente vai fechar o nosso trabalho, né? A gente vai conversar sobre isso na terça e aí na quarta-feira a gente tem o encerramento. Então, basicamente, nós temos uma semana de aula aí para encerrar a nossa disciplina. Mas de conteúdo, propriamente dito, né? Vai ser hoje e amanhã, tá? Então, já fiquem mais ou menos alertas em relação a isso. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, tá, pessoal? E aí até peço desculpas para quem não tem nada que ver, mas é quem está na aula, né? E aí depois fica registrado, é que eu vou ter que limitar o horário de mensagem e de dúvidas de vocês, tá? Não foi a primeira vez, mas essa foi a gota, vamos dizer assim, gota d'água, de mandar mensagem e me ligar às 2 da manhã relacionada ao trabalho, tá? Então, eu dou o meu WhatsApp para vocês, pessoal, que é para tornar o processo mais rápido, né? De dúvidas, de coisa. Só que tudo tem um limite, né? Eu tenho certeza que vocês não gostariam que alguém do serviço de vocês ligasse perguntando para tirar dúvida e mandasse mensagem 2 horas da manhã, né? Isso passou dos limites, já não foi a primeira vez. Então, às 2 da manhã. Quem será o louco que ligou às 2 da manhã? Então, assim, pessoal, eu peço que enviem, tá, as mensagens no período da tarde, tá, até o horário da nossa aula, tá, e em seguida da nossa aula até umas 11 horas, tá? Fora desse período,
não vou aceitar, porque a gente vai deixando, e aí acaba fugindo do controle, né? Então, um período da tarde está liberado. Às vezes a gente acaba a aula mais cedo aqui, pode mandar mensagem, tá? Mas eu não vou responder fora desse horário, tá? Então, para a gente tentar terminar aí a disciplina de uma maneira sem maiores problemas. Tá? Todo mundo que manda sabe que eu respondo, não tenho problema quanto a isso, mas tudo tem limite, né? Então, peço desculpas para quem não tem que escutar, mas tem que ficar registrado, porque senão aí foge do controle, tá? Dito essas coisas, né? Nós vamos para a nossa aula, tá? Vamos falar aí de dimensionamento de eletrodutos e que a gente vai usar como base, né? Vamos dizer assim, aquela coluninha da nossa tabela, que é a seção que a gente adotou para cada circuito, tá? Então, quem aí tá com o material na mão, tá? Peguem já essa informação, porque a gente vai usar, né? Então, vocês vão ter que ter a informação dos eletrodutos, aquela divisão de eletrodutos que vocês fizeram, né? E essa informação da seção adotada, tá? E eu vou ajudar vocês a construir uma tabela aqui para tentar facilitar para vocês na hora de apresentar as informações, como eu sempre tenho feito, tentando mostrar essas tabelas para facilitar o processo, tá? Precisa da parte dos eletrodutos, divisão de eletroduto e da seção adotada. Quais o eletroduto 1, quais os circuitos, eletroduto 2, quais os circuitos, e a seção de cada circuito. É isso que a gente vai precisar, né, na aula de hoje para a gente fazer essa parte. Tá? Então, a gente tem a questão da funcionalidade dos eletrodutos, né? A gente já sabe isso, né? Mais ou menos pela questão do dia a dia também, né? Que eles têm a função basicamente de proteção, né? Então, seja uma proteção mecânica, seja uma proteção contra tudo que está no meio ambiente, seja questão de superaquecimento, de incêndio. Organização também. Oi? Organização também. Também pode ser visto, né, como organização. Então, essa é a funcionalidade do eletroduto, né? E quando a gente pensa em fazer o dimensionamento do eletroduto, o que a gente quer? A gente quer que, além de garantir a proteção para aqueles condutores e circuitos que ali estão, né, que se eu tiver que acrescentar algum outro, isso seja possível. Isso, geralmente, na prática, é um problema. Passar algum fio por um eletroduto que já está ali há muito tempo é um problema, muitas vezes a gente não consegue, ou tu tem que tirar um fio. Aqui aconteceu isso, eu tinha que tirar aqueles fios brancos da net. Quando foi puxar, veio tudo junto, né? Não conseguimos tirar. Corta e deixa o fio ali. Vai dar menos trabalho do que puxar e arrebentar alguma coisa. Por quê? E ali, Oi. Quando eu trabalhava na Sky, na operadora Sky, faz anos isso, eu acho, faz 4 anos, eu fui fazer uma instalação no Village, no condomínio Village, nos apartamentos, sabe? Uhum. Aí, ali no Village é tudo tubulação, só que as tubulações são, além de serem antigas, elas são muito pequenas. Por exemplo, botaram uma tubulação entrando para cada apartamento, só que elas são de meia, não é nem de 1 polegada. Aí já estava apertado, já tinha outro fio, eu fui passar um cabo coaxial, né? E botei bastante vaselina. E
o cabo arrebentou, estava usando um passa-fio, aí arrebentou o cabo numa parte muito apertada da tubulação. É? E quem disse que tirava o cabo depois? Ficou um cabo arrebentado dentro da tubulação e não tinha mais como tirar. Aí condenou a tubulação. O que acontece quando a gente tenta fazer o dimensionamento de eletrodutos, e vocês vão ver que a gente acaba considerando a questão da área ocupada, né? A gente tenta sempre deixar uma folga para que a gente consiga, eventualmente, fazer alguma alteração, né? Ou que a gente vai ter que fazer alguma manutenção, alguma coisa, a gente consiga mexer, né? Porque senão realmente fica bem ruim em relação a isso, né? Nós conseguimos classificar, então, os eletrodutos, né, quanto às basicamente três subclassificações, né? A gente tem como classificar os eletrodutos quanto ao material, tá? Quanto à flexibilidade, quanto à forma de conexão, tá? Em relação ao material, a gente classifica eles em metálicos e não metálicos, tá? E aí a gente tem alguns tipos dentro dessas subclassificações. Flexibilidade, se ele é rígido ou é flexível, e a forma de conexão, se são enroscáveis ou soldáveis, tá? Mas isso são só aspectos gerais sobre a questão dos eletrodutos. O que a gente precisa mesmo é a questão do dimensionamento, tá? Então, a primeira frase é basicamente o que a gente estava falando, né? Esses eletrodutos, eles precisam ser dimensionados de tal forma que as suas dimensões internas permitam que os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Como que a gente faz isso, né? A gente estabelece essa taxa de ocupação, e a gente diz que a taxa de ocupação do eletroduto não deve ser superior a 53% no caso de um condutor, 31% no caso de 2 condutores, 40% no caso de 3 ou mais condutores. Pessoal, já dei essa disciplina mais de uma vez e já me perguntaram por que eu tenho 31% em 2 condutores e 40% em 3 ou mais. Não deveria ser ao contrário? Eu também acho, tá? Mas não fui eu que fiz essas normas, elas só estão ali para serem seguidas, né? Como a gente trabalha geralmente com 3 ou mais condutores, né? Por quê? Porque a gente está passando uma série de circuitos ali, né? Então, é muito difícil a gente trabalhar com alguma das outras opções. Geralmente, nós trabalhamos com 40%, tá? Mas teve gente que colocou, por exemplo, um circuito por eletroduto. Bom, aí vai ter que avaliar qual é o circuito, porque talvez não pegue a taxa de 40%, né? Pegue alguma outra taxa, né? E a gente tem o diâmetro mínimo, né, estabelecido pela norma, que é o de 20 milímetros, né? Então, vai ter aquela mesma coisa, se der um valor inferior, a gente vai colocar depois que o adotado é 20, porque é o que a norma nos pede, tá? Então, tem que prestar atenção nessa taxa de ocupação, tá, pessoal? Geralmente, a gente vai trabalhar com 40%, mas já sei que tem trabalhos que não vai cair no 40%, vai cair no 31%, provavelmente, porque colocaram um eletroduto para cada circuito, e aí daqui a pouco é um circuito de iluminação, enfim, tem que avaliar essa questão, que é a primeira questão que vocês têm que levar em consideração. Tentei fazer um roteirinho aqui, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer
circuitos pertencentes aos eletrodutos e suas respectivas seções, que foi o que eu falei para vocês no início da aula, que vocês iam precisar, né? Então, essa é a primeira informação. A segunda informação é o diâmetro externo referente às seções dos circuitos. O que é isso? Nós temos uma tabela, agora eu já vou mostrar para vocês, que cada seção equivale a um diâmetro externo. O que é isso? Sempre que eu tiver uma seção de 1,5, o diâmetro externo é tal. Quando eu tiver uma seção de 2,5, o diâmetro externo é tal. Para cada valor de seção de condutor, eu vou ter um diâmetro associado. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisaria daquela tabela com a seção adotada para cada um dos circuitos, porque a gente vai adicionar a cada um deles um diâmetro externo, tá? Vamos abrir a tabela aqui para mostrar para vocês. Ó, vou riscar aqui. Seção 1,5, tá? Aqui, pessoal, é o tipo, tá? Esses dois aqui. Mas vocês vão ver que não muda muita coisa, tá? Entre um e outro. Eu acabo sempre considerando esse aqui. E aí a gente olha aqui, ó, diâmetro externo. Então, sempre que eu tiver uma seção de 1,5, o diâmetro externo vai ser 3. 2,5, 3,6. 4, 4,2. 6, 4,7. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, e aí vocês têm lá a seção adotada para cada circuito, né, em milímetros. Então, aí vocês têm, um é 2,5. É estranho essa tabela, porque se tu pegar sei lá, um paquímetro e medir cabo, a bitola de um cabo de 1,5, ele não tem 3 milímetros. Ele tem menos. Ele deve considerar... Eu nunca vi um cabo de 1,5 com 3 milímetros. E eu vou dizer que eu nunca medi um cabo, então eu não sei te dizer. 2,5. Eu acho que nem de 2,5 não tem 3 milímetros. Eu nunca medi, então não vou te dizer, te afirmar, porque não sei. E aqui vai ser o diâmetro externo. Então, 2,5 vai ser 3,6, 1,5, 3, 4, 4,2, tá? Essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, pegar para cada seção, aliar o diâmetro externo, tá? Feito isso, depois eu vou mostrar na tabela para ver, para a gente tentar organizar. Feito isso, a próxima etapa é o cálculo da área ocupada. E aqui vocês têm que ter atenção, pessoal. Isso aqui, ó, é para cada circuito. Então, para cada circuito, aqui o C1. Tá? Então, vamos supor que eu tenha o eletroduto 1 e ele tem o circuito 1 e o circuito 5. Tá? Quando eu for colocar na equação, eu vou ter que colocar isso 2 vezes. O que é isso? Vai ter a parte do C1, mais, vou repetir, a parte do C5. Alice, se eu tiver 4 circuitos dentro do eletroduto, tu vai ter 4 vezes essa soma. Tá? Por quê? Porque eu tenho sempre... Alice, mas aí tu vai botar o valor de cada seção. Por exemplo, tu vai botar, numa equação, tu vai botar do C1 uma seção e do C5 outra seção. Por isso que eu tenho, por exemplo, se eu tiver que o C1, tá? Ele tem um 2,5 e o C5, ele é 1,5. Aí eu vou ver o diâmetro.
Eu falei para vocês que o diâmetro de 1,5 é 3 e 2,5 é 3,6. Deixa eu... Entendi. E na equação, então, se considera sempre o externo, nunca... O externo. Aí, o que vai ser a minha equação? A minha equação aqui vai ser o π vezes o diâmetro externo do C1, que é... Deixa eu só botar em tela cheia para ficar direitinho. Aí. O que eu tenho, então? Eu tenho o π vezes... Qual é o diâmetro externo de C1? É 3,6, se eu não me engano. Então, 3,6 ao quadrado sobre 4. Mais o π, qual é o diâmetro externo do C5? 1,5 é 3. Então, 3 ao quadrado sobre 4. E aí, eu vou calcular a área ocupada. Se eu tiver 4 circuitos, eu vou ter 4 somas desse valor. Porque pense assim, a gente está calculando a área ocupada. É como se a gente pegasse todos os fios que a gente tem e juntasse eles. E aí a gente está calculando quanto que eles juntam, ocupam dentro do eletroduto. Tá? Então, eu tenho... é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, é isso que vocês têm que considerar para calcular essa área ocupada. Calculando a área ocupada, então, se eu tiver 4 eletrodutos, eu vou fazer 4 cálculos de área ocupada, uma para cada eletroduto. Depois, condição de ocupação, que é 40, 31 ou 50%, que a gente viu antes, né? E aí a gente vai calcular o que a gente chama de área total, tá? Que é pegar essa área ocupada, né? E considerar em cima dessa área... Oi? Ali em diâmetro ao quadrado, não importa, por exemplo, se ele for 3 condutores carregados, é igual ao quadrado. Não, o quadrado é da fórmula, não muda quantos condutores são. Tá, entendi. Tá? E aí, para calcular a área total, né, eu vou pegar a área ocupada e vou dividir pela taxa de ocupação, tá? E aí, com essa área total, eu vou calcular, então, o diâmetro nominal. Calcular não, né? Eu vou ter o valor da área e eu vou olhar na tabela. Tá? Mas agora a gente vai fazer um exemplo do início ao fim para ficar claro. Tá? Mas esse é o passo a passo que vocês têm que seguir. Tá? Odeio esse coisa que eu tenho que estar apagando. Eu vou abrir aqui uma coisa para a gente construir nossa tabelinha. Vamos lá. O que a gente vai ter? A gente vai ter eletroduto, a gente vai ter circuitos, a seção, né, que é a seção adotada. Aí a gente vai ter o diâmetro externo, a área ocupada, a taxa de ocupação, a área total e aí depois o diâmetro nominal. Né? Vou chamar de dN para caber aqui na tela. Tá? O que é isso? Eletroduto 1. No meu eletroduto 1, eu tenho o circuito 1 e eu tenho o circuito
3. No meu, vou botar uma linha aqui para dividir. No meu eletroduto 2, eu tenho o circuito 2, o circuito 4 e o circuito 5. E eu tenho um terceiro eletroduto, que eu tenho o circuito 6. Tá? Aí aqui eu tenho um 2,5, aqui eu tenho 1,5, aqui eu tenho 2,5, 4, 2,5 e 4. Tá? Essas são as seções. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar o diâmetro externo. Aí a gente vai na tabelinha lá, que é essa aqui que está abrindo, e vê que o diâmetro externo de 1,5 é 3, então onde tem 1,5 eu vou colocar 3. O diâmetro externo de 2,5 é 3,6, então 3,6. Aqui 3,6. Aqui 3,6. E o diâmetro externo para 4 é 4,2. Aqui 4,2 e aqui 4,2. A gente precisa calcular a área ocupada. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu botar só mais grossinho aqui para... A área do 1, vamos fazer assim, tá? Vai ser o quê? Vai ser o π vezes o diâmetro externo 3,6 ao quadrado sobre 4 mais π vezes 3 ao quadrado sobre 4. Tá? Vamos pegar minha calculadora para fazer aqui junto com vocês. 3,6 ao quadrado vezes... Eu vou tentar fazer também pela... Eu não tenho calculadora científica até hoje. Tentar fazer pela do Windows. E tem que fazer separado. Eu faço separado aqui também, ó. Mas alguém faz aí também para conferir, para ver se eu estou fazendo. Esse último aqui eu arredondei. (17,17). Vou conferir. 3,6 ao quadrado vezes π dividido por 4. Acho que é isso, né? Então, aqui vai ser 17,17. Alice, Oi, tá me escutando bem? tô. Assim, ó, a minha internet tá oscilando muito, então quando tu vai apresentar um quadro aqui, aparece bem depois para mim, aparece tu falando. Eu achei que era a tua internet, mas não, é a minha. A dúvida é a seguinte, eu tô meio atrasado, no caso, por causa da internet, que o raciocínio não seguiu igual de vocês. O delay. A internet às vezes é brava. Tá, aí assim, ó, ali tu botou na tabelinha eletroduto, circuito, a seção em milímetros quadrados. Aquele 2,5, 1,5 foi, é o que estava na tabela, né? É aquela que estava Não. adotada, a coluna de adotada de vocês. O que vocês adotaram para cada circuito. Então no caso foi o último quadradinho lá que a gente fez, a última coluna que foi o Isso. adotado, então. Isso. Tá, ok. Tá, ok. Pode continuar, obrigado aí. Eu fiz essa mesma conta na minha calculadora, não sei se ficou certo.
Deu 17,24. É que pode ser, se tu considerou tudo direto, pode ser questão de arredondamento. Eu fiz π vezes 3,6 ao quadrado, dividido por 4, mais π vezes 3 ao quadrado, dividido por 4. É igual, eu botei. Espera aí que eu estou fazendo igual o teu aqui para... 17,24. É que aqui dá 10,1, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aqui dá 7,0. Mas aí é questão de arredondamento. Tá? Fez separado, entendi agora. E aí eu arredondei, é questão de arredondamento. Entendi. Mas não tem problema. Primeiro pegou o resultado da primeira equação e depois da segunda, somou os dois. Uhum. Aí a taxa de ocupação, nesse caso, vai ser 3 ou mais, né? Então, eu vou considerar 40%, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a minha área total. Como que eu vou calcular minha área total? Mas de onde saiu os 40%? Os 40% foi o que eu falei para vocês, que tem 3 valores, né? Vamos voltar lá no slide. Não, beleza. Mas como tu chegou à conclusão que a taxa de ocupação é 40%? Tá. Porque, ó, eu tenho 2 circuitos, né? Vamos lá, eu botei 40%, mas vamos botar aqui, ó. Vamos supor que esse meu circuito 1, ele é um circuito de iluminação. O de baixo, 3 é de iluminação, que tá 1,5. Tá? Quantos condutores eu tenho? Ele é 127, então o que eu vou ter? 2. 2. Tá? E aí o meu primeiro circuito, vamos supor que ele seja 127 também, seja de tomada. O que eu vou ter? Mais 2. 4 condutores. Ele entra na regra de 4 ou mais condutores. Tá, e sempre que der 4 ou mais condutores é 40%, é isso? Na verdade, 3 ou mais, né? 3 ou mais. E quando for um condutor é 53%, 2 condutores 31% e 3 ou mais 40%. Beleza. Tá? Por isso, 40%. Vou até anotar isso. Ô, Alice. Oi. Vamos lá, minha dúvida agora. Esse π aí, tu considera como 3,14? Eu estou botando o π direto na calculadora, né? Mas pode usar só 3,14, não tem problema. Que deu um cálculo tão diferente de vocês. 12, que aí eu fiz 3,6 vezes 3,6, deu 12,96 vezes 3,14, 40,69 com 44. Dividido por 4. Tá, dá essa primeira etapa aqui. Deu 10,17. Isso, essa primeira parte aqui. Tá. Não, agora tu tem que calcular a outra parte e somar. E somar. Claro. Tá, ratei. Desculpa. Não, tem problema. Valeu. Aí a gente precisa calcular a área total. O que a gente vai pegar? Esse 17,17, tá? E vai dividir pela taxa de ocupação. Não esqueçam, não vai 40%, né? Vai 0,4, porque eu não estou falando de porcentagem. Então, eu vou pegar o 17,17 e vou dividir por 0,4, que vai dar aproximadamente 43. Tá? Uns vai dar um pouquinho mais, outros menos, pela questão de arredondamento. Então, 40%.
43 é a minha área. Tendo o valor da área, nós vamos consultar uma segunda tabelinha. Estou abrindo ela aqui para vocês. Que é essa tabela aqui. Aí vocês vão olhar aqui, ó, área total aproximada. Tá? Aquele mesmo esquema. Nosso valor deu 43. Qual é o mais perto de 43? É esse aqui. Tá? 126. Então, em tese, eu adoto um diâmetro de 16. Tá? Vou colocar 16. Depois eu digo que a norma me pede 20. Mas vou colocar lá que deu 16. Tá? Então, se eu voltar para o meu coisa, aqui eu vou colocar de 16. Dúvidas? O 16 é o quê? O diâmetro total do quê? O diâmetro nominal do meu eletroduto. Eu posso dizer, porque aqui a gente bota como 16, né? Mas eu posso dizer que é 3/8. Ou é de meio, ou 3/4, ou de 1. É que quando a gente fala aqui, a gente costuma falar em diâmetro. Aham. Alice, Oi. essas tabelas aí, pelo que eu andei olhando as minhas aqui, eu imprimi, essas tabelas não tinha dado ainda, né? Essas A tabelas gente não tinha visto começou isso hoje. ainda, né? Ah, tá, ok. Então, só para recapitular, o diâmetro externo ali é tabela, qual tabela? Que eu Na tô tabela fazendo 1 que eu vou mandar. tabela 1. E essa última do área, não, Na diâmetro tabela nominal, 2. tabela 2. É. Tabela 2. E aí vai dar esse 16 milímetros, mas Uhum. aí vai ter que ter uma outra coluna dizendo que o adotado vai ser 20 milímetros, Isso, conforme norma. isso. Tá. O que Ok. vocês têm que fazer e entregar nessa parte? Exatamente uma tabela assim, Uhum. tá? Quantos eletrodutos vocês tiverem, essa divisão de circuitos. É isso aqui que vocês vão entregar nessa parte de divisão de eletrodutos. Mas o adotado não vai ser 20 para todos? Não, pode ser que dê valor maior, né? Aham. Alice, Oi. eu não peguei início da aula, só consegue me dizer aqueles valores ali do diâmetro externo, 3,6, o 3 da onde É na saiu, que tabela. essa parte. Na tabela. É uma Pegou da tabela da tabela? norma. É. Ah, beleza, Eu vou beleza. mandar agora para vocês. Então, o mínimo da norma para todos é 20 milímetros, É 20. né? Querem que tire Querem tirar um print disso aqui? Querem que tire um print e bote no grupo? Eu já tirei print tudo. Senão não Já? tem como. Se não tirar Pode, print desse roteiro, não tem como fazer. pode Chega na ser, hora que eu Alice, esqueço. também. Vou tirar um aqui e vou botar esses rabiscos lá. São uns rabiscos, mas ajuda.
Alice, Diga. bueno, só recapitulando. Começando lá do início, o eletroduto 1, no caso ali tu botou circuito 1 e 3, tu já foi para a seção que 2,5 e 1,5. Depois consulta Isso a tudo tabela vocês já 1. têm, né? Isso aí. Só que esse diâmetro externo, para te ver ali que é 3,6, não precisa então fazer nenhum cálculo do circuito com a secção de cabo, né? Não, não. Tu só Não faz tem cálculo aqui em área ocupada e área total. área ocupada e área total. Aqui é tabela 1. Aqui é na tabela 2, o diâmetro nominal. E aqui a taxa de ocupação é ali no slide, né? Essa taxa de ocupação tem na tabela 2 ali também, não tem, Alice? A taxa de ocupação na tabela 2, não, só tá. Ela até aparece ali, mas não é para o que tu quer. Aqui tu diz. Isso, aí mesmo que eu tinha visto. Não, mas aqui é tipo, se eu considerar um diâmetro nominal de 16, a minha taxa de ocupação ela tem que ser no máximo 50,7, o que a nossa obedece porque ela deu 43. É só uma Tá, é outra conferência, coisa, ela então. não vai Tá. te dizer quantos. Tu até pode interpretar por aqui, porque aqui diz, ó, 1 cabo, 2 cabos, mais de 3 cabos. Não tem problema, pode interpretar, mas não é aqui que ela te diz. E essa informação não quer dizer isso, entendeu? Mas os valores são os mesmos. De 1, 2 e maior que 3? Isso, as porcentagens que tá ali é as mesmas. Sim, 50. Sim. Alice, Oi, 3 ou mais condutores é 40%, né? é. Não, tô até anotando para não esquecer. Eu mandei já Olha ali esse. no grupo, mandei o slide e as tabelas e esse print. Um condutor é 50. Um 53. condutor é 53. 2 condutores, 31. E 3 ou mais, 40. Olha esse. Oi, Cristiano. E só mais uma dúvida também, que eu não peguei essa parte. Daquela fórmula ali, aquele 4 que está dividindo π vezes 3,6, e aquele 4 embaixo ali, o que é da fórmula, ou tu tirou de algum... Não, é da fórmula. A única coisa que muda é isso aqui, o diâmetro. O resto, o π e o 4 é da equação. Isso aqui é o cálculo de uma área de um condutor circular, né? Π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. É a fórmula de uma área. O que muda só é o valor do diâmetro. O π e o 4 são iguais sempre. Tá ok. Aí essa área a área ocupada ali, tu achou 17,17. Aí tu vai lá naquela tabela que tu mostrou agora há pouco e é lá no diâmetro nominal, né? Não, Aquele valor a área 6, não? ocupada eu tenho que calcular primeiro a área total, com base na taxa de ocupação. Só depois eu olho a tabela. Ah, ok.
Pessoal, vou fazer aquele mesmo esquema que eu tenho feito, tá? Vou descompartilhar aqui a tela, vou fazer a chamada, tá? E aí eu fico disponível para quem tem dúvidas, para a gente liberar aqueles que não têm dúvida ou não estão fazendo, tá? Então, vou descompartilhar aqui e qualquer coisa eu compartilho depois de novo, com base nas dúvidas de vocês. É só para abrir aqui e fazer a chamada. Hoje é dia... então, vamos lá. O Alexandre. Ele botou no grupo ali que tá trabalhando. Ele botou, eu vi, ele botou uma foto ali no grupo, né? Foi ele. Foi. O Alex me chamou também. Mávida não. Carlos. Hoje estou. Celso. Estou aqui. Christopher. Cristiano. Presente. Giorgio. Aqui. Diego não. Douglas. Aqui. Felipe. Presente. Ismael. Israel. Leonardo. Lucas. Michael. Aqui. Marcos Daniel. Aqui, Alice. O Matheus já tinha avisado. O Pinho. O Matheus Lopes. Aqui. Matheus Melo. Patrick. Patrick está aí, abriu o microfone, mas se está falando, não está saindo para nós o som, Patrick. Tiago Borges. Tiago Oliveira. Presente. Wagner. Então, chamada feita, tá? Fico disponível aí para dúvidas. Tá? E aí, o que precisarem, eu compartilho aqui e a gente discute alguma coisa. Quem não for ficar, boa noite, né? E a gente se vê amanhã. Ok, então. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Olha, Alice, só uma dúvida rapidinho ali dessa parte, que como eu cheguei depois, aí o diâmetro ali que pegou é o que a gente adotou no final daquela tabela, o adotado. A seção é a que ficou no final da tabela, adotada. E aí, com base nessa seção adotada, a gente olha o diâmetro externo. Ah, tá ok, tá ok. Aí o diâmetro externo é aquele 3,6 que é da tabela também, né? Isso. Tá. Não, fechou. Então tá, era isso. Valeu, boa noite. Alô, Alice? Me escutando agora? Agora estou escutando, Patrick. Não, tranquilo, que eu tinha trocado os equipamentos tudo aqui. Agora voltou. Alice, só uma dúvida ali. É sobre essa seção do milímetro da seção dos cabos. É o da norma ou é o adotado? É o adotado por vocês. Lembra que vocês fizeram uma tabela que tinha a seção... Estava vendo a discordância, é o adotado, beleza? Tem o capacidade de condução de corrente, queda de tensão, norma e o adotado. É o adotado que vocês vão considerar. Tranquilo. Esse é para entregar quando, Alice? Desculpa. Isso vai ser apresentado na segunda.
Amanhã a Segunda gente termina. vê dispositivo de proteção, aí sexta é a aula para dúvidas sobre essas duas partes, e aí na segunda apresenta. Uhum. Tranquilo. Tem o final de Tá bom. semana aí no meio. Tá, E aí, Alice? terminar, pode te enviar esse. Dentro do horário comercial. Pode me enviar essa parte, que aí eu dou a corrigida. E Alice? Eu esqueci como é que se usa a calculadora científica. Faz um tempo que eu não usava. Vamos Não, lá. porque É uma dessa? Oi? Não, tu não Não, eu tem estou essa, usando né? a do Windows. Não, eu estou usando a do Windows. A calculadora do Windows. Aham, do Então, Windows deixa eu 10. abrir a minha do Windows aqui. Aí eu botei na função científica. Essa aqui que tá usando? Aham. Igual essa aqui? Espera aí, só um momento, se eu ver se é exatamente igual. Tá, a função trigonometria é essa aí mesmo. Tá. Aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer as duas equações ali que tu fez de exemplo, só para mim ver se eu estou fazendo certo, entendeu? Tá. Eu não sei se a gente botar por aqui vai dar certo. Eu acho melhor fazer separado, mas vamos tentar. Pi vezes 3,6 vezes 3,6, né? Tem que colocar. Igual dividido por 4. Vamos tentar botar aqui, ó. Ah, não, se eu botar mais não vai dar. Tu vai ter que fazer essa parte, Aham. daí fazer a outra e somar. Olha, como que eu tinha feito, dava um resultado parecido com... Vamos tentar fazer tudo junto para ver se dá. Pi vezes Não, mas 3. eu fiz separado e dá um resultado parecido com os teus. Só que é uma casa diferente. Por exemplo, na primeira equação, dá um resultado de 10,17. Ah, isso aí deu na minha. 10,17 deu na minha. Ah, é às 10h15, Lisiane, 22h15. Alguém está perguntando o horário do Grenal aí. Ah, desculpa, Lisiane. Isso aí, o final da minha deu isso, deu 17. Tá, não, mas tá certo. Dá para fazer tudo junto. Tu viu que eu fiz tudo junto aqui? Fiz isso da primeira vez que estava explicando, eu fiz tudo junto. É, não, Aí dá agora para fazer. eu fiz separado só para ver como é que ia Não, é ficar. casa, Então, é porque olha quantas casas decimais estão sendo consideradas. Todas aqui, no caso. isso aí. Quando eu botei ali, por exemplo, eu botei 10,1, mas olha tudo que eu ignorei. Só que eu acho que eu só faço uma coisa diferente de ti. Bota Peraí. X assim? Eu boto x2. Por É. exemplo, Tu eu bota boto pi vezes. vezes 3,6, aí eu boto x2 dividido por 4. Aí dá 10,17. É o x ao quadrado aqui, a mesma coisa. Tá. Então tá bom. Não, era só para saber se estava fazendo certo, que eu estava em dúvida. Porque eu me lembro que eu usava a ESP nas outras aulas. Sim. Não sei para que era, mas eu me lembro que eu usava a ESP, então por isso que fiquei na dúvida. ESP é para botar o expoente, quando a gente quer um expoente diferente de 2, tipo, principalmente quando tem expoente negativo, na -3, na -4, enfim. Ah, isso mesmo. Tá certo. No caso dessas equações não precisa, né? Não, essas não. Tá. Então tá, muito obrigado. Vou ir fazendo aqui. De nada. Eu vou sair da aula, então aí qualquer coisa qualquer dúvida que eu tiver, eu te aviso, tá? Tá, eu vou dizer até às 11, né? Mas hoje ninguém vai mandar mensagem, provavelmente, depois das 10. Então tá bom. Tchau, tchau.
Tchau. Qualquer coisa, tô na escuta, tá, Patrick? Alice, Oi. eu estava vendo aqui no meu circuito 1, a seção é 1,5, mas ali no diâmetro externo, o mínimo que ele tem é 16,7 milímetros? É isso? Não, é na tabela. Não, não, acho que eu olhei na tabela 2. Não é nessa tabela ainda, na outra. Não, é na tabela 1. Na tabela 1. Aí é na segunda parte ali, onde diz Irastiflex antiplano. Ah, tá, não. Aí o Perfeito. Não, eu diâmetro abri externo é 3. ela apareceu a primeira tabela ali. Não, tranquilo. Vou pegar e fazer aqui. Qualquer dúvida, é só chamar. E a área ocupada é o cálculo, aquele ali, Liz? A área ocupada é o cálculo π d ao quadrado sobre 4. Se tiver dois circuitos num eletroduto só, vai fazer A soma, aí a soma deles, tá beleza? isso.
Alice, o cálculo que tu fez ali foi exatamente a mesma minha seção, que era 1,5. Em 2,5? Deu 3 e 3,6. Só que o teu fechou ali em 17,17, o meu fechou em 17,23. Não faz mal, é questão de arredondamento. Ah, perfeito. Fica tranquilo. E então a taxa de ocupação, como tem 2 fios, é 31%, é isso? O teu não, o teu tem. É o mesmo caso do meu? Tem 2 circuitos? 2 circuitos. Tá, um circuito, os 2 circuitos são 127? Ah, tá, te entendi, claro. Então, cada circuito tem 2 condutores, né? Fase neutro, tá. Beleza. Aí É fica isso? 4. Tranquilo. Acho que com esse negócio de aprender da elétrica, às vezes eu saio na rua e fico olhando para os postes, né? Esse é tanto, esse é tanto. Esse é 127, esse é 220. Fica até meio maluco. Tá tranquilo, Alice? Vou te liberar aqui. Tá, tá de boa? Boa noite aí. Tá? Até amanhã. Qualquer coisa, eu tô no WhatsApp. Tranquilo, só tava eu tô aqui. Tá beleza? Boa noite aí. Até. Tranquilo, boa noite.